Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar do gênero entrevista. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, a entrevista é um gênero textual fundamentalmente dialogal. Por quê? Porque ele representa a conversação entre duas pessoas ou mais. No caso, é uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado, certo? Para obter informações sobre o entrevistado acerca de algum assunto, certo? Geralmente é um gênero textual que acontece muito em notícias ou reportagens e é transmitido pela rádio, televisão, certo? Canal de YouTube. Observe que o que caracteriza a entrevista é a presença de perguntas e respostas, certo? Quando vocês forem fazer a prova do SAEP ou concurso, geralmente é solicitado que vocês identifiquem os gêneros textuais. E a entrevista é um dos gêneros textuais que mais ocorre no SAEP e provas de concurso, certo? Então, o que caracteriza a entrevista é sempre a presença de perguntas e respostas. Quais as características da entrevista? Sempre há a presença do entrevistador e entrevistado. Há uma linguagem dialógica e oral, como eu falei, uma conversação entre o entrevistador e o entrevistado. Então, por isso, a gente vai ver muito marcas da fala, certo? Há a presença da marca do discurso direto e da subjetividade, pelo fato de ser uma conversa. E há também a mescla da linguagem formal e informal, certo? Geralmente, na entrevista, vocês vão ver muito, assim, marcas da oralidade. São as marcas da fala, como reticências, indicando hesitação, pausa, certo? Geralmente, você vai ver lá entre parênteses, expressões como risos, para expressar que ou o entrevistador ou o entrevistado riu, certo? Sempre vocês irão encontrar esse tipo de marcações na entrevista. Eu trouxe aqui um trechinho de uma entrevista realizada com Bruna Vieira, que é uma blogueira, tá certo? Eu queria agradecer o carinho, porque, assim, quando eu cheguei na cidade e vinha que tinha tantas leitoras, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu tô passando, assim, de estrela aqui, tá sendo muito especial. Então, um beijo para vocês e obrigada pelo carinho mais uma vez. Observem aqui, pessoal, que nós temos aqui marcas da fala, né? É uma interjeição. Essas reticências aqui, indicando hesitação, indicando que a entrevistada parou de falar para pensar, para que pudesse continuar, tá certo? Outras marcas da oralidade, que são as marcas da fala, como tô, faz parte da linguagem coloquial. Tô no lugar de estou, tá no lugar de estar, e assim por diante. Como eu falei, na entrevista vocês vão observar marcas da
linguagem, tanto da linguagem, vocês vão encontrar tanto a linguagem formal como a linguagem informal, tá certo? Vocês vão encontrar muito da linguagem informal pelo fato de ser uma conversação, ok? Se essa entrevista for destinada a um público mais culto, mais adulto, mais erudito, então o entrevistado, o entrevistador vai utilizar a linguagem mais formal, uma linguagem mais culta. Porém, se for destinada a um público mais jovem, ao estudante, por exemplo, vai utilizar a linguagem mais informal, tá certo? Geralmente, quando em uma revista, quando eles vão organizar, vão publicar uma entrevista, sempre há retextualização. O que é uma retextualização? Veja, enquanto o entrevistador está entrevistando, o entrevistado vai falando e ele vai fazendo as anotações no caderninho, ou então ele grava, certo? Quando ele vai escrever a entrevista, vai escrever o texto como um todo, então é o momento dele fazer a retextualização. O escritor, no caso, a equipe lá do jornal, né? Ele vai transcrever para poder imprimir e divulgar essa entrevista. Então, sempre há a presença aqui, sempre há a necessidade da retextualização. O que seria a retextualização? Palavras repetidas serão eliminadas, assim como reticências, indicando a hesitação na fala, certo? Palavras repetidas, frases, ideias repetidas, tudo isso é eliminado, ok? Eu trouxe aqui um exemplo de retextualização para mostrar a vocês. Aqui nós temos um trecho da entrevista do psicólogo para a Rádio do Amazonas. E a Rádio do Amazonas, enquanto o psicólogo era entrevistado, ela copiou dessa forma, como ele estava falando. Sim, os pais, eles precisam aprender a descobrir o que os jovens se interessam. E dá um foco naquela... E dá uma atenção grande naquela ação que ele está fazendo. Então, não necessariamente eu preciso colocar meu filho para fazer o que eu quero. Eu tenho que estimular o que ele percebe, para onde ele direcionar o foco dele no mundo. A regra deveria ser essa. Para onde meu filho direcionar o foco no mundo. Quanto mais eu estimular, mais forte ele fica, porque ele depende da minha aprovação como pai, para que ele olhe para aquilo que ele está vendo e tenha uma autorização a desejar aquilo. E quem dá essa força do desejo são os pais. Veja, esse daqui é um trecho da entrevista dada pelo psicólogo e houve essa retextualização aqui, ó. O escritor fez a retextualização para eliminar essas repetições de palavras, essas hesitações, repetições de ideias, que é próprio da fala. Sim, os pais precisam aprender a descobrir o que interessa aos filhos. Esses não devem necessariamente ser levados a fazer aquilo que os adultos desejam. Devem ser estimulados a se desenvolver no campo em que puseram seu foco. A aprovação dos pais funciona como autorização para esse desejo e fortalece o jovem. Pessoal, agora é a vez de vocês, certo? Aqui nós temos a entrevista concedida por Bruna Vieira, que é uma blogueira, e vocês irão fazer no caderno de vocês essa retextualização. Vocês vão escrever retextualizando essa fala de Bruna
eliminando as palavras repetidas, hesitações, certo? E irão tirar foto e mandar para o meu privado, ok? Como fazer uma retextualização? Como eu falei, a retextualização é quando eu pego aquele texto original, em que eu copiei a fala do meu entrevistado da mesma forma como ele falou, com todas as repetições, hesitações, e aí eu transcrevo, consertando, tirando as repetições. Então, isso nós chamamos de retextualização. Em uma retextualização, elimina-se hesitações e palavras, assim como elimina-se também ideias repetidas. Elimina-se também segmentos de palavras iniciadas não concluídas, que é próprio da fala, né? Quando a gente está falando, a gente começa as palavras e não termina, a gente dá um tempo de pausa para dar tempo da gente pensar e continuar, certo? Porque na escrita há um tempo de planejamento para depois a gente escrever. A gente pode planejar, escrever, apagar. Na fala, não. Nós falamos ao mesmo tempo que planejamos o que vamos falar. Então, por isso que é muito comum na fala aparecer hesitações, aparecer segmentos de palavras iniciadas e não concluídas. É muito comum utilizarmos expressões como tá, né, a, né, que são elementos típicos da fala. Então, ao fazer a retextualização daquele textinho de Bruna, vocês irão seguir essas dicas, tá certo? Escrever no caderno, tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Fiquem com Deus.